Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí da nossa SA, né? Vamos falar um pouquinho para vocês sobre a relação de projetos elétricos prediais. Peço desculpa caso tenha algum áudio, algum som nos atrapalhando, né? Então, para a gente dar continuidade na nossa atividade. Ó, então, pessoal, a gente vai embasar todo esse projeto em cima da NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma, ela vai estabelecer as condições a que devem satisfazer instalações elétricas de baixa tensão a fim de garantir a segurança de pessoas e animais ao funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens. Então, pessoal, toda a parte de instalação elétrica de baixa tensão, ou seja, instalação elétrica abaixo de 1000 volts, está relacionada à NBR 5410. Então, esse é um nomezinho que a gente tem que guardar muito, que é a nossa NBR 5410. Então, todo o projeto predial que nós vamos ter vai ser feito em cima dessa norma. Ó, essa norma, gente, ela vai trazer algumas referências de outras normas que é interessante para o nosso trabalho futuro na unidade curricular de projetos elétricos. Como, por exemplo, disjuntores de baixa tensão. Essa norma também é muito importante para nós, que é a 5361. Iluminância de interiores, né? Procedimentos, que é a NBR 5413. Ela vai ser fundamental, principalmente quando a gente for fazer projeto para escritórios, para escolas, para laboratórios. Eu costumo falar que eu utilizo muito essa norma, na verdade, quando eu quero trabalhar projetos voltados para a área de iluminação que não é para residência. Então, quando não é para residência, né, igual lojas, salas comerciais, nós vamos trabalhar tudo em cima da NBR 5413. Outra norma que a gente tem é a 5418, que é instalações elétricas em atmosferas explosivas. Também é muito interessante a gente trabalhar em cima dela, que não vai ser o nosso caso no momento. E outra que também é muito importante é a NBR 5419, que é proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, que é o famoso SPDA, tá, gente? Então, essa é uma norma do ano 2001, ela é fundamental quando a gente quer fazer, por exemplo, projetos de prédios, de estruturas maiores, a gente vai utilizar essa norma aí. E na unidade curricular de projetos elétricos, a gente também tem a elaboração do projeto SPDA dessa mesma residência. Normalmente eu passo esse projeto, que é uma maneira também de ensinar o aluno e já passar o conteúdo tudo em cima da mesma SA. Outra norma que a gente tem que ter aqui no caso da CEMIG, são as normas de distribuição de energia relacionada a padrão, a medidores, que no caso da CEMIG vai ser a ND 5.1, que é fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, redistribuições aéreas, edificações individuais, ou seja, somente um medidor. Eu também vou ter aqui, no caso, a ND 5.2, que é fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, em redistribuições aéreas, edificação coletivas. Essa primeira norma, ela vai trabalhar até 3 medidores. A norma de baixo, a gente vai trabalhar ela 3 medidores acima, né? Então, é muito interessante a gente saber essa situação. Nesse caso, essa norma são as normas da CEMIG. Eu sei que no estado de Minas Gerais a gente tem 3 concessionárias elétricas, né? Nós temos a CEMIG, nós temos também a Energisa, na zona da Mata Mineira. A gente tem também a DMI, que fica em Poste Caldas, né? Então, a gente vai ter que olhar também o critério de fornecimento de energia. No caso nosso aqui em Minas Gerais, eu posso falar porque eu conheço tanto o padrão da CEMIG quanto o padrão da Energisa, toda a nossa tensão vai ser de fase
fase 220, e de fase neutro 127. Mas me desculpa aí, porque com o mouse é meio difícil fazer os números, mas para a gente poder entender. Isso também vai ser muito importante para a gente saber qual que é o tipo de padrão que a gente vai solicitar. Apesar que a gente vai ter uma aula exclusiva sobre o dimensionamento desses padrões de maneira geral, né? Que eu tenho interesse de postar aqui no canal também para vocês. Então, para continuar, gente, uma das coisas que eu vou comentar para vocês, o primeiro passo que a gente tem, conforme a NBR 5410, para a gente fazer o dimensionamento tanto de iluminação quanto dimensionamento de tomadas, como por exemplo, iluminação e tomadas, a gente vai usar esses critérios aqui, então, definir aqui para vocês, conforme a NBR 5410, para o dimensionamento de iluminação e tomadas, deve-se levar em conta o tipo do cômodo. Por exemplo, se ele é uma sala, americana, né, que é aquela sala conjugada com cozinha, se ele é somente uma cozinha, se é um banheiro, se é uma sala de estar, se é uma área de serviço, entre outros cômodos. Porque a norma ela vai ter critérios específicos para determinados tipos de ambientes diferentes. E dois fatores vão ser importantíssimos para a gente poder fazer esse dimensionamento, que é o perímetro e a área do ambiente. Então, a gente vai ter esses dois fatores que eu vou utilizar, no caso, a área, para mim poder dimensionar potência de iluminação, e o perímetro a gente vai utilizar para dimensionar a quantidade de tomadas que a gente vai ter nos nossos ambientes. Tudo conforme a norma vigente, a NBR 5410, tá, gente? Então, para a gente poder desenvolver isso, o que nós vamos ter aqui, A gente basicamente vai ter, com relação à área, a área do retângulo, na nossa SA, que seria o quê? Base vezes altura. No caso, seria um lado da parede do cômodo, o outro lado da parede do outro cômodo. E o perímetro seria a soma dos lados de uma figura. Ou seja, a soma desse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Lembrando que a área, para a gente dimensionar a questão de iluminação, né, quantidade de lâmpadas, qual vai ser a potência dessas lâmpadas, e o perímetro vai determinar a quantidade de tomadas que eu vou ter em relação ao tipo de cômodo que eu vou trabalhar. E vai me falar aonde que eu vou instalar essas tomadas, qual que vai ser a faixa que eu vou trabalhar para poder, vou colocar uma tomada nesse canto dessa parede, vou colocar outra tomada nesse canto. Isso vai ser determinado pelo perímetro e o tipo de cômodo que a gente vai ter. Então, para nós, a gente não precisa calcular isso daqui, tá, gente? A única coisa que nós precisamos fazer é entrar no próprio AutoCAD, que ele vai me dar o valor de área e perímetro para poder trabalhar com vocês. Para isso eu vou sair dessa apresentação, vou descartar aqui, vou vir na área de trabalho e vou abrir o projeto que eu estou trabalhando com vocês aí, que é a SA de Eletrotécnica. Vou abrir ela aqui no AutoCAD, ele demora um pouquinho para abrir. Então, gente, nós vamos fazer todo o projeto embasado em cima da NBR 5410. Possa acontecer o seguinte, às vezes seu instrutor vai trabalhar uma ideia de quantidade de tomadas diferente ou uma quantidade maior, né? Porque a norma ela não importa a quantidade que tenha. Na verdade, ela fala a quantidade mínima de tomadas que vai ter na residência. Mas possa ser que o instrutor coloque outro critério, como, por exemplo, a criação de um sistema de vigilância através de câmeras de segurança, ou um sistema de alarme patrimonial. Então, isso tudo vocês vão ter que elaborar na hora de fazer o projeto. Então, para isso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar primeiro uma tabelinha, vamos vir aqui em propriedades da camada, e vamos colocar aqui uma nova camada, né?
E vamos dar o nome dessa nova camada de tabela. Vou colocar ela na cor vermelha, para todo mundo conseguir visualizar. Espessura, para poder imprimir ela, a gente vai imprimir ela com ponto 25, 0,25. E basicamente é isso. Linhas contínuas, perfeito. Gente, eu poderia fazer essa tabela no Excel, depois importar ela aqui para o AutoCAD, mas isso aí é uma coisa que a gente vai fazer quando estiver falando sobre o software, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu simplesmente vou fazer uma linha. Opa, perdão. Vamos selecionar aqui a tabela. E a gente vai criar uma linha aqui, ó, lembrando que é uma linha reta. Então, eu vou apertar o meu F8 aqui, que é a função orthomod, e vou fazer uma tabelinha aqui, um tamanho bacana, que ela vai ser 15 por... Vou colocar um tamanho aqui por 1. Fechar de novo aqui 15. E F para fechar. E aqui em cima no texto, eu já vou selecionar, copiar um texto aqui da lateral. Então, vou colocar, por exemplo, esse sala de estar. Vou vir aqui em copy nele. Cliquei, vou apertar o F8 para facilitar e vou levar ele aqui dentro. Só que antes de levar ele aqui dentro, eu já vou editar, ó. Eu vou escrever nele aqui, ó, levantamento de dados. Deu aquele mesmo problema anterior, né? A gente só abre ela para poder ficar num tamanho bacana. E esse levantamento de dados, tá tudo certo, né? Nós vamos alterar o tamanho dele aqui, ó. Vamos colocar um tamanho dele aqui de ponto 40, vamos ver como que fica. Ele ficou um tamanho bacana. Ok? Para ensinar vocês a fazer outra coisa também, ó. Vamos lá, ó. Clica em cima dele. Clica agora em cima desse quadradinho azul. Ok, pessoal? Clicou em cima do quadradinho azul. Pressiona para nós o Shift no teclado. Mantém pressionado. Agora cliquem com o botão direito do mouse. Agora pode tirar o dedo do Shift. E vem aqui, ó. Meio entre dois pontos. O que significa isso? Que ele vai centralizar. Então eu vou clicar nesse ponto aqui, nesse pontinho aqui embaixo. Ele já centralizou, vou pressionar ESC. Então tá aí nosso levantamento de dados, né? E a gente vai fazer o restante da nossa tabelinha, né? Eu costumo fazer o seguinte, ó, vou pegar uma linha, vou descer aqui um tamanho qualquer, vou apertar meu F8. Esse é um tamanho aqui de 15 também. Vou fechar aqui 15 e vou clicar aqui em cima. Que é... Ah, mas está maior que a casa. Não tem problema, tá, gente? Porque na hora que a gente for imprimir, a gente vai selecionar uma escala adequada. Vocês vão ver que a impressão vai sair da maneira mais fácil possível. Então, olha o que a gente vai elaborar aqui, ó. Eu vou elaborar aqui, ó. Vou selecionar aqui a garagem, na verdade. Vou dar um copy nela aqui, ó. Apertar meu F8 para facilitar. E vou vir aqui, ó. Eu acho que vai ficar num tamanho bacana. Eu vou, na verdade, vou editar isso aqui mesmo. Vou colocar aqui 0.04. Vou dar uma arrastada nela aqui. E vou escrever aqui cômodo. Opa. Cômodo. Beleza. Cômodo ficou aqui. Eu vou arrastar ele um pouquinho mais para dentro aqui então. Vou clicar. Posso clicar aqui em cima e colocar ele meio que aqui. Posso fechar também essa linha, tá, gente? Para ficar de uma maneira melhor, né? Para mim poder posicionar. Tá vendo que o cômodo tá faltando um acento? Uma coisa interessante que eu deixei. Se vocês clicar para editar, botão direito, vai vir aqui cômodos. Ficou até melhor. Então, vou arrastar aqui para cima. E vou colocar uma linha mais ou menos aqui, ó. Uma distância de 5. Então, faciei, igual eu ensinei, e vou clicar lá embaixo. Isso aqui para baixo, então, pessoal, eu vou pegar, então, um deslocamento,
vou digitar um tamanho de 1, cliquei, desloquei para baixo. Cliquei de novo, desloquei, cliquei, desloquei. E vou deslocando sempre 1 e 1 metros, no caso aqui, né? Peguei o cômodo, cliquei então no íconezinho azul, Shift, botão direito, entre dois pontos, cliquei aqui embaixo, vai centralizar. Perfeito? E agora eu vou copiar isso aqui, ó. Copiar. Aqui, ó. Quando eu venho copiar, né, gente, eu seleciono, vou lá em Copy. Tá falando, ó, especifica um ponto de base. Eu vou clicar aqui no cantinho, para eu poder jogar aqui agora. Ah, por que todos estão escritos cômodos? Porque eu ainda vou editar isso aqui. Por exemplo, no primeiro aqui, ó, que é a suíte, eu vou escrever aqui então suíte. Perfeito? Escrevi suíte. Depois eu tenho 2 banheiros. Um é o WC da suíte, o outro é o WC banheiro comum, né? Então eu vou escrever aqui, ó, nesse WC, coloca maiúsculo mesmo, suíte. Para eu poder editar isso aqui é só arrastar, né? Aqui embaixo eu vou editar ele como somente WC. O próximo aí vai ser o meu quarto 1. Opa. Quarto 01. Para editar também a mesma coisa, só arrastar para aumentar a minha janela de trabalho. O quarto 2. 02. Aqui embaixo vai ser minha cozinha. Cozinha. Vamos ver os demais ambientes que a gente tem, ó. Posso vir aqui também, pessoal, clicar 2 vezes, Ctrl C, clicar aqui 2 vezes, Ctrl V, para poder arrastar aí também um pouco mais rápido. Área de serviço, Ctrl C, aqui embaixo, Ctrl V. E aí, pessoal, no outro lado, a gente vai ter escrito o seguinte. Vou pegar esse cômodo aqui, ó, dar um copy nele. Eu vou clicar aqui, colar aqui na frente. E vou pegar essa linha aqui, ó, vou deslocar ela 5 também. A bateria está acabando aqui. Vou escrever aqui, então, área, né? Copiar de novo. Copy. Cliquei aqui no cantinho. Vou digitar aqui perímetro. Perímetro aí, que seu assento aí certinho. Então, pessoal, só para a gente fazer isso antes que a bateria do computador acabe aqui, ó. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó, em utilidades, medidas. E eu vou vir aqui agora em área. Olha o que eu faço aqui, ó. O que eu faço para achar a área, por exemplo, desse ambiente aqui, ó. Que no caso aqui é a minha suíte. Eu clico aqui, ó, no primeiro ponto. Vou clicar aqui embaixo, aqui, ó, nesse ponto. Vou clicar aqui, ó, nesse ponto. Que eu estou fechando, na verdade, qual que é o perímetro que essa área tem. Então, cliquei nesse ponto. Cliquei nesse ponto. Levei lá em cima. Cliquei de novo. E aí eu dou um Enter. Vai aparecer para mim que eu tenho uma área de 19,61 metros e um perímetro de 18. Então, o que eu venho aqui, ó? Área 19,61, perímetro de 18, né? Eu vou vir aqui, ó, vou copiar esse camarada,
copy, clicar aqui no cantinho, depois eu vou clicar em cada cantinho desse. Vou fazer aqui para nós, ó, cliquei 2 vezes, na área eu vou digitar. Deixa eu só confirmar essa área de novo. Vou lá no comando, é bom que vocês conseguem visualizar novamente como que é feito. Vou começar agora o contrário. Cliquei nesse ponto, nesse outro ponto aqui, nesse outro ponto aqui. É só dar um zoom para vocês conseguirem pegar ele da maneira correta, tá, gente? Nesse outro ponto, nesse outro ponto, nesse outro ponto aqui, ó. Dá um Enter. Então, eu tenho uma área de 19,61, né? 18,80. Então, aqui, ó, 19,61. Aí, no caso aqui, vai ser metros quadrados. Então, M quadrados. Dá um espaço aqui. E o perímetro vai ser 18,80. Não é isso? 18,80. Somente metros. Ok? Pessoal, eu vou salvar aqui agora, vou parar essa videoaula por aqui. É só vocês fazerem um passo a passo, dessa maneira que a gente consegue achar, né? E anotar na tabelinha que a gente acabou de fazer. Acabar a tabelinha também, na hora que a gente voltar na próxima aula já vai ter tudo acabado essa tabelinha. E aí eu vou continuar mostrando para vocês. Mas antes da gente finalizar a nossa aula, eu vou mostrar uma outra situação que a gente possa ter também, ó, questão de área. Igual, ó, a gente tem esses vãos vazios. Como é que eu faço para clicar? Comecei nesse ponto, vai aparecer o perpendicular. Eu clico de novo. Clico no outro ponto, clico no outro ponto, dou um Enter. Tem uma área de 10 metros e meio, né? E um perímetro de 13 metros. Fazer aqui na sala de jantar também. Fui na ferramenta de medidas, área. Ó, cliquei aqui no canto. Como que eu faço para clicar aqui embaixo? Eu posso vir aqui, ó. Passei o cursor do mouse. Cliquei nesse canto. Cliquei aqui. Cliquei lá em cima. Dou um Enter. Traz para minha área e o perímetro que esse ambiente tem. Então, é só anotar isso aí para depois a gente fazer toda a parte de dimensionamento elétrico, né? Que aí a gente vai dar continuidade no nosso projeto aí. Obrigado aí e abraço para vocês.